Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez com uma videoaula, né? Uma aula EAD, uma aula que é ministrada no curso de Teologia para Gente Pastoral aqui na região Lapa, mas é um curso que está ligado à Arquidiocese de São Paulo. Faz 25 anos que Dom Fernando trouxe esse curso aqui para a região Lapa, né? Infelizmente a gente não vai poder comemorar a data esse ano devido a essa pandemia, mas se Deus quiser, o ano que vem, vamos fazer uma grande festa desse jubileu de 25 anos de prata, né? Que nós comemoramos. Você que tem interesse de saber mais a respeito do curso, que gostaria de conhecer o curso, entra na internet lá, digita Curso de Teologia para Gente Pastoral. Você vai cair dentro do site da Arquidiocese e lá vai ter todas as informações desse curso. Vai ter a grade horária, o tempo do curso, como que você faz para se inscrever, vai ter os contatos lá, tem o contato da Cassi, da Rosinha, as pessoas que cuidam da matrícula de novos alunos. E tem e-mail também para você corresponder, se você preferir. Não quiser ligar, pode entrar em contato através dos e-mails também. Tá ok? Então, hoje, vamos dar continuidade, né, à nossa quinta aula sobre o Pentateuco, né? Sobre esses 5 livros da Bíblia. Demos uma introdução, falamos do primeiro livro, que é Gênesis, o segundo livro, Êxodo, Levítico, e hoje vamos falar do quarto livro, que é o livro de Números. Mas, é lógico, antes de mais nada, vamos rezar. Vamos colocar na mão de Deus, né, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas alegrias. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para fazer essa oração inicial para nós. A maioria de vocês já conhece, mas quem não conhece vai conhecer agora o bispo da nossa região, que é o responsável também pelo curso de teologia, né? Então toda a unidade que tem o curso, ele é o responsável maior por esse curso. Então vamos ouvir a bênção dele. Querido irmão, irmã, que estão fazendo os estudos, o curso de teologia, dirijo mais uma vez a vocês, neste período que, de um modo diferente, vocês continuam estudando, participando dos encontros, das aulas, e desse modo estão assim aprendendo, estão aperfeiçoando, estão dando toda importância ao conhecimento daquilo que é fundamental para nós cristãos. Eu queria estar em comunhão com vocês, rezar com vocês, para que mantenham sempre esperançosos, confiantes e conhecendo cada dia melhor e mais a vontade de Deus. Lembramos que esse Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único não para condenar, mas para salvar. Esse Deus que é profundamente amoroso, companheiro, que faz de tudo para o bem daqueles e daquelas que Ele tanto ama. Então vamos corresponder a esse amor, conhecendo ainda mais para servir melhor. E abençoe a todos vocês nesse período de estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém e amém. Então, essa foi a bênção, essa foi a oração que o Dom José gravou para nós nesse curso de EAD, nessa quinta aula do Pentateuco. Então hoje vamos falar sobre o livro de Números, né? Como eu já falei, os outros livros, e esse também, ele tem um nome na nossa Bíblia cristã, que
que ela sai da Septuaginta, e vai ter outro nome na Bíblia hebraica, né, na Bíblia dos judeus, que é a Torá. Na nossa Bíblia, esse livro vai chamar Números. A gente vai ver que devido a censos, teve censo, foi contado as pessoas, então foi dado esse nome no livro. Já na Torá, ele vai usar o comecinho da frase, né, o comecinho do texto, para falar, vai falar que o nome desse livro é No Deserto, né? Bamidabar. Bamidabar, em hebraico, né, traduzido, está no deserto. E a gente vai ver que esse livro todo se passa no deserto. Mas antes, eu gostaria de relembrar algumas coisas para a gente entrar nesse livro. A gente fez uma introdução sobre o Pentateuco, falando justamente como que foi montado, como que foi elaborado, como que surge esses 5 livros, que nós chamamos das leis de Moisés ou Pentateuco. Ou até melhor, como eu já falei nas outras aulas, é um livro que dá orientação para o nosso caminho. Então começamos lá na introdução falando principalmente que esse livro é feito como uma coxa de retalho. Né? Vai pegando aquilo que é passado de geração para geração. Por exemplo, lá no sul, o pessoal javista tinha escrito uma certa passagem, que aqui no norte também tinha escrito a mesma passagem, mas aqui pelos eloístas, lá pelo javista, e principalmente os sacerdotes vão montando isso, vão montando essa coxa de retalho. E ainda temos outras fontes, como a deuteronomista, que vamos ver ela principalmente na aula que vem. E outras da aliança e várias outras fontes, né? Por isso que tem lugar que eu chamo Deus de Javé, outro eu vou chamar de Senhor dos Exércitos, Senhor das Batalhas. Cada lugar eu vou dando um nome, né? O Senhor. Mas o importante é a gente saber que todos esses 5 livros foram montados através de música, através de poesias. Foi coletado tudo isso e montados esses livros. Aí entramos no livro de Gênesis. A gente vai ver que teve a criação, mostrei para vocês que tem 2 criações, uma que tem uma fonte já vista, né? Principalmente a parte de Adão e Eva, que é a segunda parte que está lá na Bíblia, como a primeira parte, que é uma fonte eloísta, mas montada em cima da fonte sacerdotal, até chegar em Abraão, né? Teve a parte de Noé, tudo, até chegar em Abraão. Quando chega em Abraão, Deus escolhe essa família, escolhe Abraão para ser o pai da grande nação. Por isso que até hoje, não só nós, como também os judeus, né? O Islã também, as 3 maiores religiões, têm como pai Abraão. Mas falando de nós especificamente. Então Abraão vai ter 2 filhos, Ismael e Isaque. No nosso caminhar, é Isaque que traz a bênção para nós. Então, tem o Abraão, tem o seu filho Isaque, que vai ter 2 filhos, Emaú e Jacó. Jacó é que vai trazer essa linhagem para nós. Jacó, por sua vez, vai ter 12 filhos. E um desses filhos é vendido como escravo para o Egito. Mas chegando no Egito, depois de revelar o sonho lá para o faraó, ele é nomeado governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. E eis que teve uma grande fome em toda a região. Mas o Egito, através de José, se preparou para esse período. Então o Egito tinha comida em abundância. E é que essa família
essa família de Jacó, exceto José, que já estava, eles vêm para o Egito. Quando eles entram no Egito, termina o livro do Gênesis. Termina o livro dessa família, do pai de Abraão, né? Do seu filho Isaque, do seu neto Jacó e do seu bisneto José. E exatamente dessa mudança que começa o livro do Êxodo. Depois que José trouxe toda essa família se multiplicou, cresceu, passaram-se quase 400 anos, e eis que surge um novo faraó que não lembra mais, não sabe quem foi José, não sabe nada disso. E escraviza todo o povo hebreu. Todo mundo fica no jugo do faraó. Mas é tanto sofrimento, que Deus ouve o clamor do seu povo. Aí, através de Moisés, Deus escolhe Moisés, que tem esse nome justamente porque veio das águas, né? No tempo que todo menino devia ser jogado no rio. Moisés é criado dentro mesmo do palácio, e Deus escolhe ele para libertar o povo do Egito. Então, Moisés tem toda essa cultura, mas, no entanto, ele é hebreu, e depois de fugir e voltar, porque Deus manda ele voltar para libertar o povo e ter ajuda, principalmente do seu irmão Arão, ele volta. Acontece as 10 pragas do Egito, e sendo que a última delas, o anjo da morte, onde a partir dela e da passagem do Mar Vermelho, né, o Midrash, tem a Páscoa judaica. Então, quando esse povo sai liberto do Egito, ele sai do Egito e começa a sua caminhada, se constrói o tabernáculo, e aí tem uma Páscoa, Deus faz aliança com esse povo, que é uma família lá no livro do Gênesis, passou a ser um povo aqui no livro do Êxodo, e esse povo sai para o deserto. Aí termina o livro do Êxodo. Como eu falei, esse povo viveu 400 anos lá no Egito. Então, tudo que esse povo sabia, todo costume, cultura, até a própria religião, é ligado ao Egito. Então veio o livro de Levítico para trazer as orientação para esse povo. Para mostrar como Deus quer ser o Deus desse povo e quer que esse povo o tenha como Deus. Então, vem o livro do Levítico mostrar, ensinar esse povo que já esqueceu tudo que veio lá de Abraão, vem ensinar para esse povo como ele deve se comportar, como ele deve agir. Então temos um livro que vai trazer um monte de normas, um monte de estatutos, muitos deles valem até hoje, outros é do contexto ali, do momento que eles estavam vivendo. Então vai trazer tudo isso até o livro de hoje, que é o livro de Números, que vai mostrar justamente a partir daí o que fala o livro de Números. Então, a primeira coisa que a gente percebe nesse livro é justamente isso. O livro, no começo ele chamava No Deserto, né? Na Bíblia hebraica, tá? E quando ele foi traduzido, quando passou da Septuaginta, ele vai passar para o grego, escolhe o nome de Números. E por que escolhe? Porque houve 2 censos para saber quantas pessoas tinha
para servir, né, no exército, as batalhas que esse povo necessitaria fazer para conquistar essa terra prometida. Então, esse povo que tinha acabado de sair, logo no capítulo 1 de Números, Deus pede para Moisés contar esse povo, porque eles precisavam saber qual que é a força que esse povo teria para entrar lá na terra prometida, para chegar lá em Canaã. E depois a gente vai ver que lá próximo do final vai ter outro censo. Mas aí eu vou falar no meio para vocês. Mas, importante a gente saber que esse período vai se dar em mais ou menos, vai se dar, segundo a Bíblia, 40 anos da saída do Egito até a terra prometida. E a gente tem que ver que esse pedaço do Egito até Canaã, ele tem mais ou menos 425 quilômetros. É um trecho que daria para fazer mais ou menos em 40 dias. Mesmo contando as paradas, indo bem devagar, tinha mulher, crianças, né? Tem que ter alimentação, muitas pessoas, a gente vai ver a quantidade lá na frente. Daria para fazer lá tranquilamente em 40 dias. Todos os escritores falam em 30 e 50, então vamos falar 40 dias. Mas demorou-se 40 anos para chegar lá. E aí é o que esse livro vai mostrar para a gente. Por que que demora tanto tempo para chegar na Terra Prometida? Continuando na Bíblia Pastoral, se você ler a introdução da Bíblia Pastoral, é exatamente essa, tem mais coisas, mas vai estar lá na frente dos nossos slides. Então, esse livro do Número, ele tem esse nome, por causa do recenseamento, ou censo, né? Ou contagem das pessoas, no caso, as pessoas com mais de 20 anos, que podem servir o exército, que pode entrar e expulsar as pessoas que estão lá em Canaã, tá? A gente vai ver que essa organização é feita como uma marcha. O povo vai caminhando em procissão, né? Como se fosse um exército. E é lógico que as 12 tribos estão presentes, né? Mas sempre no centro está a Arca da Aliança, está o tabernáculo, está os santos dos santos, aonde Deus está junto com esse povo e vai caminhando junto com o povo. Mas a gente vai ver que vai ter vários problemas no caminho, principalmente falta de fé, falta de esperança, falta de acreditar realmente nesse Deus, falta de desconfiança, vai ter fome, enfim, vai ter várias rejeições. Por isso que o povo vai demorar tanto tempo para chegar nesse lugar. Então, o povo saiu do Egito, né? Saiu da escravidão e caminha em direção à terra prometida. E a gente vai ver que esse reino vai chegar realmente em Jesus. Vai chegar lá com Jesus. Mas a terra prometida, esse pessoal está organizado e Deus tenta ser o Deus desse povo. A gente nunca pode esquecer que esse povo já tem aliança, né? Tem a arca que anda no meio dele e Deus está ali junto com eles. Mas muitas e muitas vezes vai faltar confiança nesse Deus que escolheu esse povo para ser seu, e esse escolheu Deus para ser o seu Deus. Então, como eu falei, vai ter dois censos, né? Um censo logo no capítulo 1, aonde a gente vai ver, né? No primeiro, vai falar quando que foi feito, não, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito, Javé, Deus, né? Vai falar para Moisés aonde? Na tenda, a tenda já existe, né?
lá no Sinai, porque ele está no Sinai. Então, todos os homens, conforme todas as tribos, né, vão ser registrados. Moisés, né, ó, você e Arão registrarão por esquadrão, quer dizer, por tribo, né, como que todos os homens maiores de 20 anos capacitados para a guerra, tá? E lógico, né, que vocês vão escolher de cada tribo um chefe. Então eu vou ter 12 chefes que vão caminhar, que vão para a guerra segundo a vontade de Deus. Mas a gente vai ver que isso não acontece. Isso acaba se partindo no meio. Então depois vai ter outro censo. Por quê? Desse censo a esse censo, eu tenho esse intervalo aí de muitos anos, né? São quase 38 anos entre um e o outro. Tá? Então ele vai repetir a mesma coisa. Depois da praga, eu vou falar mais na frente, que todo mundo desse censo aqui, ó, morreu pelo caminho. Todo mundo foi destruído pela praga, por um monte de coisa. Mas isso eu quero falar mais na frente para a gente ter mais ênfase. Mas desse povo, só 2 pessoas vão entrar no Egito. Então, depois da praga, então já vai falar de novo para Moisés, né? Só que aqui não mais, vai falar para Moisés e Eleazar, que é filho de Arão, né? Que faça outro recenseamento, com o mesmo objetivo, né? Maiores de 20 anos, aptos a servir militarmente, né? Apto a ir para a guerra. Tá? E aí Moisés, o filho de Arão, faz o recenseamento de todos maiores de 20 anos. Tá? Mas aí eles já estão lá em Moab, né? Está no pé da montanha, na divisa do Rio Jordão, para a terra prometida. Tá? Esse livro ele vai relatar 3 grandes momentos. Vai relatar esse momento inicial, que o povo está no Sinai, né, do capítulo 1 ao capítulo 9. O povo está no Sinai, onde tem esse recenseamento. Aí o povo vai caminhar, vai fazer uma grande jornada, né, e vai chegar em Barneia. Em Barneia, onde vai ter várias desconfianças desse povo para com Deus, e aí eles vão caminhar até o monte. Aqui, ó, até o monte Moabe, nas margens do Rio Jordão. Do outro lado, já é Canaã, um pouquinho para baixo, né? Na verdade, eles passaram um pouquinho de Canaã, eles estão na margem do Rio Jordão, e Canaã está lá do outro lado. Então, até chegar aqui, a gente vai ler entre os capítulos 10 e 19. Entre o 20 e o 36, é justamente já no Monte Moabe, que eles estão ali prontos para entrar em Canaã. Só para vocês terem uma ideia, se você ler inteirinho, você consegue pegar esses números, que é o censo que foi feito. Mas eu só quero chamar a atenção da quantidade. Você percebe aqui, ó, que são 603.550. Exatamente esse número, a própria Bíblia que traz esse número. E tem a quantidade de cada uma das tribos, tá? Das 12 tribos. Então, essa quantidade são homens maior de 20 anos, que não tenha nenhum problema, que possa servir na guerra, exceto a tribo de Levi. Esses têm que cuidar
do santuário, eles não vão para a guerra. Eles não são contados aqui. Assim como não é contado menores de 20 anos, e assim como não é contado as mulheres. É difícil dizer a quantidade total, mas seria pelo menos umas 3 vezes essa quantidade, né? Devia ser 1.800.000 pessoas, mais ou menos. Essa quantidade é só dos maiores de 20 anos, sem nenhum problema físico, né, que possa ir para a guerra. Eu só gostaria de falar para vocês, né, a tribo de Simeão, que aí a gente vai ver na aula que vem. A tribo de Simeão tinha 59.000, mas diminuiu para 22.000. Teve um decréscimo, né, de aproximadamente 63%. Então depois a gente vai ver que essa tribo, apesar de estar no sul, ela vai se juntar com as outras tribos do norte e formar o reino do norte. Tá? Mas guarda isso para a aula que vem. Hoje eu quero só mostrar para vocês que existe esse censo. Você pode ler lá no livro do número, que inclusive vai ter a quantidade de cada tribo. Igualzinha está aí colhida para vocês. E essas tribos, Deus pediu para que fizesse o tabernáculo no meio, no centro, e em volta fica os levíticos, porque eles têm que cuidar, né, do tabernáculo. Ao oeste fica Manassés, Efraim e Benjamim. Ao leste, Zebulão, Judá e Zacar. Ao norte vai ficar Naphtali, Dan e Azer. Ao sul vai estar Simeão, Rubens e Gad. E é importante o importante que eu quero que vocês entendam aqui é para vocês verem como estava muito bem organizado isso. Deus deixou eles com uma organização gigantesca. Mas mesmo assim, essa primeira geração que saiu do Egito não confiava suficientemente em Deus. E o que foi acontecendo? Foi pragas e outras coisas, e esse povo cada vez foi morrendo. E a gente vai ver lá na frente que quem vai entrar na Terra Prometida é a nova geração, aquele segundo censo. Só 2 pessoas do primeiro censo que saiu do Egito vai entrar na Terra Prometida. Josué e Caleb. Mas eu vou falar isso aí um pouquinho para frente. Para a gente ter uma ideia, né? Se a gente ler lá o tempo, essa foto seria, esse desenho, né, na verdade, seria muito maior. Eu estou falando aí de 1,5 milhão, 1.800.000 pessoas. Então, seria gigantesco a quantidade de pessoas que estavam aqui em volta, né? Mas que estavam aqui caminhando para a Terra Prometida. É uma quantidade de pessoas enorme. E no tabernáculo, quem ficava em volta é os levitas. E aqui dentro só entrava o sacerdote, até a primeira parte. E na segunda parte, só o sumo sacerdote poderia entrar na segunda parte para falar com Deus. Ou para levar o que o povo queria saber de Deus, ou para trazer o que Deus queria falar para o povo. Na maioria das vezes é o próprio Moisés que fazia esse serviço, mas outras pessoas também. Então, quando esse povo chega à beira do Jordão, né, chega no Vale do Cacho, Moisés escolhe um representante de cada tribo para ir até Canaã e saber como que é essa terra.
Então os 12 escolhidos vão para a terra de Canaã e voltam com a seguinte mensagem, né? Ele vai falar que um cacho de uva é pendurado numa vara transportadora por 2 homens. É lógico que isso aqui é um desenho, mas para 2 homens transportar um cacho de uva, você imagine a força, o tamanho que é esse cacho de uva. Tá? Então, não só esse cacho de uva, tinha as espigas gigantescas, enfim. Todos eles, principalmente Caleb, vai falar justamente isso. A terra é muito boa. A terra dá leite e mel mesmo, como Deus prometeu. Mas vivem nessa terra, ele vai falar gigantes, muito forte, muito grande. E esse povo vai murmurar, vai questionar essa entrada na terra. Não vai ter confiança que vai poder chegar e entrar na terra prometida. Então, eles ficam murmurando, ficam maldizendo a Deus que não é possível fazer tal coisa. E o que acontece? Eles vão caminhar mais tempo e não vão entrar nesse momento na terra prometida. Vai morrer toda essa geração, vai sobrar Josué e Caleb, só que vai entrar o próprio Moisés não vai entrar na terra prometida. Eu vou reservar um capítulo inteirinho da aula que vem para falar sobre isso. Mas Moisés, ao ver que eles não tinham água, Deus pediu para que Moisés tocasse na rocha com o cajado, e eles pegaram o cajado e bateram na rocha. A rocha quebrou de cima e embaixo, jogou água, e Deus falou que daquele momento em diante, pela desobediência, Moisés não ia entrar na terra prometida. Então você imagina, uma pessoa que serviu Deus 120 anos, segundo a Bíblia, né? E não vai poder entrar na terra prometida, porque também duvidou das promessas de Deus. Mas, importante aqui a gente ver que mesmo sabendo da riqueza dessa terra, eles ficaram com medo, não tiveram coragem, não confiaram em Deus. E aqui a grande mensagem. E eu? Eu confio em Deus? Eu acredito realmente? Eu tenho fé suficiente? Ou muitas vezes eu saio do caminho? Eu não vou em direção à terra prometida. Eu quero pegar um atalho para chegar nesse lugar. Então isso aconteceu naquele tempo e acontece até hoje. Como eu falei, o próprio Moisés não vai entrar na terra prometida. E aí eu quero falar para vocês uma historinha que talvez eu acho que todo mundo conhece essa historinha, né? Mas talvez não tenha prestado tanto atenção, né? Quando Jerry Carroll escreve o livro de Alice no País das Maravilhas, ele está fazendo um monte de comparações de caminhada. E ele faz uma comparação quando Alice encontra o gato, excelente porque ele vai falar justamente isso. Ela chega para o gato e pergunta, qual que é o caminho? E o gato pergunta, o caminho para onde? E ela vai dizer, não sei, eu só preciso saber qual que é o caminho. E o gato vai responder, se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E apesar de muita gente achar infantil essa passagem, mas isso que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente não sabe para onde está indo, então qualquer caminho serve, né?
Ou o próprio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não sou eu que levo a vida. Eu não tenho um objetivo para onde eu quero ir. Eu lembro uma vez que eu fiz um curso do Sebrae, né? Então é com as mesmas pessoas, de uma aula foi perguntado qual que é o seu sonho. Eu não sabia dizer qual que é o meu sonho. Tenho uma dificuldade muito grande de saber isso. Aí cada um colocou lá o sonho. E eu lembro que tinha até uma pessoa que falou que o sonho dela é conhecer Portugal. Eu falei, legal, né? A pessoa tem uma meta. Aí no intervalo eu perguntei para ele, né, o que ele faz para ir para Portugal. Faz nada. Não faz nada. Eu falei, como não faz nada? Você não quer tanto ir para Portugal? Você não está fazendo um programa, está guardando dinheiro, uma aplicação, vai juntando. Se isso é um grande sonho para você, porque a pessoa fica esperando que aconteça. Quando eu falo que a pessoa tem esperança, ela está lutando para que aquilo aconteça. Eu tenho esperança de entrar no curso de medicina na USP. Então eu vou me esforçar para ter essa esperança. Eu tenho esperança, então isso me incentiva a eu esforçar para conseguir isso. Agora, se eu fico esperando, fico esperando que isso aconteça, é bem diferente do que de ter esperança. Esperança não é ficar sentado esperando. Tá? Isso é esperar. Esperança é eu batalhar para conseguir esse objetivo. E por outro lado, eu conheci muitas pessoas na vida, principalmente com coisas financeiras, que a pessoa não teria condições de fazer tal coisa. Mas a esperança, o esforço e aquele objetivo, aquele foco que ele dava para isso, fez com que ele conseguisse atingir esse objetivo. Então, se você não sabe para onde você quer ir, você pode ir para qualquer caminho. Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te leva para qualquer lugar. Agora, se você sabe para onde você quer ir, aí você sabe qual direção tomar na sua vida. Eu quero ler uma passagem para vocês, eu não. A minha esposa vai ler uma passagem para vocês, para a gente ver justamente que Deus coloca as coisas na nossa frente e a gente quer sempre desviar do caminho. A gente tem uma dificuldade enorme de seguir os passos de Deus. Então, Balaão, ele vai ter uma dificuldade enorme de entender a mensagem que Deus quer colocar na vida dele. Então vamos ouvir com atenção, depois você em casa lê um pouquinho antes aqui no capítulo 21 e lê o capítulo 22 e o capítulo 23. Hoje nós vamos ler só do 9 ao 40, para a gente conhecer um pouquinho da história de Balaão. A gente não leu nos outros livros nenhuma história, mas para a gente saber como que é colocado essa mensagem de Balaão, que quer seguir um caminho, mas Deus quer que ele faça para outro caminho. Vamos ouvir. Deus se manifestou a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Séfor, rei de Moá, mandou-me esta mensagem. Um povo saiu do Egito e está cobrindo a superfície da terra. Venha logo amaldiçoá-lo por mim, para ver se consigo guerrear contra eles e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles e não amaldiçoe esse povo, pois ele é bendito. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes enviados por Balaque: voltem para a sua terra, porque Javé não quer que eu vá com vocês. Os chefes de Moá se levantaram, voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão não quis vir conosco. Então
Balaque enviou outros chefes mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Eles chegaram aonde estava Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Séfor: Não recuse vir ao meu encontro, pois eu o tornarei muito rico e farei tudo o que você me disser. Por favor, venha e amaldiçoe por mim esse povo. Balaão respondeu aos chefes enviados por Balaque: Ainda que Balaque me desse até o seu palácio cheio de ouro e prata, eu não poderia desobedecer a ordem de Javé, meu Deus, em coisa nenhuma, grande ou pequena. Fiquem aqui esta noite até que eu saiba o que Javé me dirá desta vez. Deus se manifestou a Balaão durante a noite e lhe disse: Já que esses homens vieram chamar você, levante-se e vá com eles, mas você vai fazer o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Ao ver Balaão partir, a ira de Javé se inflamou, e o anjo de Javé parou na entrada para impedi-lo de passar. Balaão estava montado na sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Javé parado na estrada e com a espada desembainhada na mão. Então desviou-se da estrada e se dirigiu para o campo. Balaão começou então a espancar a jumenta para fazê-la voltar para a estrada. O anjo de Javé se colocou num caminho estreito no meio das vinhas, com cerca de 2 lados. Vendo o anjo de Javé, a jumenta encostou-se na cerca. Apertando nela o pé de Balaão, ele tornou a espancá-la. O anjo de Javé foi para a frente e parou numa passagem apertada, aonde não era possível desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Vendo o anjo de Javé, a jumenta caiu debaixo de Balaão. Este ficou furioso e começou a espancar a jumenta com o bastão. Então Javé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz para você me espancar 3 vezes? A esta pergunta Balaão respondeu: É porque você está caçoando de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta em que você tem montado sempre até hoje? Costumo fazer assim com você? Balaão respondeu: Não. Então Javé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Javé parado na estrada, com a espada desembainhada na mão. Então Balaão se prostrou com o rosto por terra. E o anjo de Javé lhe disse: Por que você está espancando a jumenta? Pela 3ª vez eu vim para impedi-lo de passar, porque você está seguindo um mau caminho. A jumenta me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse desviado, eu já teria matado você, deixando-a viva. Balaão respondeu ao anjo de Javé: Pequei, porque não sabia que estava no caminho diante de mim. Mas, se isso te desagrada, voltarei para casa. O anjo de Javé disse a Balaão: Vá com esses homens, mas diga somente aquilo que eu disser a você. E Balaão continuou
a viagem com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao encontro dele em Atmoabe, que fica junto do Amon. Não consigo. Que fica junto de Amon, na fronteira do território. Balaque disse a Balaão: não enviei mensageiros para chamar você? Por que você não veio? Será que não sou capaz de pagar o que você merece? Balaão respondeu a Isaac: como você vê, estou aqui. Mas o que penso em eu dizer? Só direi o que Javé me puser na boca. Balaão foi com Balaque e chegaram a Cariate Huçote. Balaque imolou bois e ovelhas e ofereceu carne a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. Na manhã seguinte, Balaque tornou-se comigo Balaão e subiu com ele a Bamonte Baal, de onde se podia ver até a extremidade do acampamento dos filhos de Israel. Então, essa história eu quis ler para vocês justamente para mostrar isso, essa desobediência para com Deus, né? Deus está mostrando o caminho, né? Quantas vezes eu vou para o caminho errado? Eu sei qual é o caminho certo, mas eu vou pelo caminho errado. Deus está mostrando isso sempre para a gente. Então, inicialmente, Balaão falou que por nada faria isso, mas depois quis fazê-lo. Ficou esperando que Deus deixasse ele fazer. E tudo isso acontece porque um outro rei estava com medo dos israelitas, né? Do povo hebreu que estava acampando ali perto. Então ele queria que Deus amaldiçoasse aquele povo. Se aquele povo é o povo de Deus, como que Deus ia amaldiçoar aquele povo? Mas o outro tinha medo dos hebreus e pediu a Balaão amaldiçoar esse povo para poder chegar e ele invadir esse acampamento que estava lá. Mas o importante é a gente ver que esse livro vai sempre falando do caminho. Ele quer sempre mostrar para a gente que a gente tem que estar no caminho correto. E essa mensagem aqui é relatado depois lá por Paulo, né? Lucas coloca isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, quando Paulo cai de rosto, né? Cai de rosto no solo, né? A gente tem um midrash aí, que a gente fala que caiu do cavalo, na verdade, na Bíblia não fala nada que ele caiu do cavalo, né? Então, na Bíblia fala que ele prostrou-se de rosto ao chão, assim como Balaão. Então, essa passagem, ela é a passagem de Paulo é uma releitura dessa passagem de Balaão. Então, não adianta. Se Deus quer que você faça um caminho, é porque acredita que esse é o melhor caminho. Mas a gente duvida e procura fazer outro caminho. Gostaria de falar um exemplo para vocês de um fato que aconteceu de verdade esse fato, né? Então, houve uma maratona em Nova York, né? E uma maratonista, Rose Ruiz, ela fez o seguinte, não sei se vocês conseguem ver perfeitamente, né? É uma moça normal, mas se a gente olhar para qualquer maratonista,
a gente vê que todas, pelo menos a parte da elite, aquele pessoal que vence, geralmente são bem magrinhas, né? Ela é uma pessoa normal. Vai ter problema em Boston, mas eu quero falar só de Nova York. Então ela correu lá os 42 quilômetros e foi a primeira a chegar. Então saiu em tudo que foi jornal, saiu na televisão, ganhou um prêmio lá, mais de $1 milhão, sei lá quanto que foi um prêmio, ganhou um carro, enfim, ganhou muita fama, porque ela venceu uma das principais maratonas do mundo todo, né? Tá? Isso foi em 1980. Mas, depois de toda essa glória, tudo que teve, algumas pessoas começaram a questionar como que uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum, ela era uma secretária, trabalhava num escritório, poderia ter ganho a maratona. Foi descoberto que ela andou um pedaço de metrô. Então ela saiu e andou um pedaço de metrô, depois chegou em primeiro lugar na maratona. Pode achar espantoso, quem quiser pode pesquisar sobre ela. Aí o que acontece? Quando souberam disso, já era na outra maratona, que ficaram sabendo disso, lá na de Boston, aí ela perdeu. Os prêmios que ela tinha ganho, perdeu todos. Continuou na primeira página do jornal, mas agora não como vencedor, e sim como uma trapaceira, né? Que fez algo ilícito para poder conquistar. Teve que responder processo e tudo mais. Mas ela foi campeã. Ela conseguiu chegar naquele objetivo, mas de uma maneira errada. Então, essa é a mensagem que esse livro traz para a gente. A gente tem que ter o foco, tem que ter o objetivo e querer chegar de maneira correta no local. Você já viu o alpinista? O alpinista pega aqueles montes lá no Monte Everest, é não sei quantos dias de caminhada, tem que dormir no meio do caminho. Enfim, chega lá em cima, coloca uma bandeirinha e volta para trás. É só pegar o helicóptero, vai lá, põe a bandeirinha e volta para trás. Mas não, ele não está preocupado, né, de chegar. Ele está preocupado com o caminho. Está preocupado em fazer, em estar lá. Ela não. Ela estava preocupada em ganhar. Ela não estava preocupada com o caminho. Tá? A mesma coisa acontece com o Balaão. E Deus quer para nós que a gente faça esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que fazer do meu caminho parecido com o caminho de Jesus. Eu tenho que ter a esperança de chegar. Mas essa esperança de chegar, eu moldando para tentar ficar no caminho correto. Estar dentro dos passos de Deus. E antes de terminar ainda, eu gostaria de falar mais uma coisinha para vocês, que é justamente do livro, né? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Então, a gente fala que os 5 primeiros livros é a lei de Moisés, que foi Moisés que escreveu. Mas muitas vezes a gente tem dúvida, né? Apesar de várias passagens, vai falar para a gente justamente que foi Moisés que escreveu. Mas ele escreveu o quê? A lei de quem? A lei de Deus. E se eu pegar lá em Gênesis, que é antes de Moisés, né? No tempo de Abraão, de Isaac, olha só o que Deus vai falar para Isaac aqui, ó, nessa passagem. Então, você pode ler depois, ó, 26:5, você lê na sua casa. Ele diz assim, ó, porque Abraão me obedeceu, observou os meus preceitos e os meus mandamentos, os meus estatutos
e lei. Então Isaac ficou lá naquele local. Então, a lei, os mandamentos, já existia desde o princípio. Deus já coloca isso. Moisés é aquele que vai justamente mostrar qual é esse caminho para chegar em Deus. Então, todos esses 5 livros estão mostrando para nós a caminhada do povo de Deus. Mas está falando da sua caminhada. Como que você deve caminhar. E a gente só vai ver isso melhor na hora que vir o próprio Jesus. Na hora que a gente vê os passos de Jesus. Né? Dentro de uma família, pregando para o povo, obedecendo as normas e estatutos e caminhando junto com o povo, vendo quais são as esperanças mesmo desse povo, de ter a certeza que tudo vai melhorar, de ter o objetivo na vida e principalmente de levar Jesus até o seu coração. Então, a mensagem desse livro principal está em caminhar. Toda vez que eu caminho em direção a Deus, eu tenho essa esperança, essa luta, esse desejo de estar no caminho correto. E toda vez que eu desvio desse caminho, eu necessito urgentemente de arrumar algum argumento para voltar para o caminho, para estar sempre na presença de Deus. Tá ok? Então, a semana que vem a gente vai falar do último livro, Deuteronômio, mas eu gostaria que vocês lessem o livro de Números, lessem essas passagens que nós falamos hoje e tenta ver essa desobediência que o povo fez durante muito tempo. Muitas vezes é a nossa desobediência também. A nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de acreditar que Deus está no faminto, está no nu, está em quem está preso, Ele está nos mais pobres. Então, toda vez que eu não enxergo isso, eu não enxergo Deus, não enxergo Jesus. E ao contrário também é verdade. Toda vez que eu vestir alguém, eu alimentar alguém, eu der água para alguém, eu for visitar essa pessoa quando está doente ou presa, é o próprio Deus que eu estou fazendo. Tá ok? Então até a semana que vem. Eu espero que tenha sido boa essa aula. Um abraço e até logo.